Quero construir a minha casa. E aí, o que devo fazer? Essa é a resposta que todo mundo deveria saber de forma completa antes de se aventurar nessa empreitada, que é construir a própria casa. O sonho de muita gente. Mas infelizmente, a minha experiência prática me mostra que muitas pessoas entram nessa aventura sem conhecerem todo o processo. E daí começam as frustrações, as dificuldades financeiras por causa de um mau planejamento. Hoje eu quero explicar para vocês como funciona todo o processo de projeto, desde o momento em que o cliente decide construir a sua casa até o momento em que a obra se inicia. Aqui no escritório, nós desenvolvemos muitos projetos residenciais de diversos portes, desde casas de 100 e poucos metros quadrados até casas de quase 800 metros quadrados. Mas o processo de projeto, ele é o mesmo para todas essas edificações, desde que o cliente queira seguir o passo a passo da melhor forma possível, desde que ele queira garantir a excelência de todos os projetos para ele evitar um mínimo de surpresas desagradáveis possíveis na obra, inclusive em relação ao aumento de orçamento. E como que esse processo começa? A gente pode dividir os projetos em algumas etapas diferentes. Nós temos projeto arquitetônico, projeto estrutural, os projetos complementares de instalações e a compatibilização desses projetos complementares. E como eu disse anteriormente, todas essas etapas elas devem ser cumpridas para que a gente tenha um projeto completo e estejamos prontos para iniciarmos a nossa obra. A primeira etapa, obviamente, é o desenvolvimento do projeto arquitetônico. Mas esse projeto ele também é dividido em algumas etapas, porque nós temos marcos a cumprir. Por exemplo, a primeira etapa é o projeto básico ou legal, ou seja, é nessa etapa que a gente desenvolve o conceito daquela edificação, em que a gente tem definida a forma, em que nós damos todas as respostas arquitetônicas às demandas do cliente. A gente já sabe como que vai ser aquela casa. Muitas vezes esse projeto básico ele é acompanhado de perspectivas ilustrativas da edificação, em que a gente pode vislumbrar o resultado final, como se fosse uma foto daquela edificação pronta. Mas isso não quer dizer que neste projeto básico constem todas as informações necessárias para a construção daquela edificação. Por quê? O projeto básico ele é aquele projeto que vai ser aprovado nas prefeituras. Por isso que a gente chama de básico ou legal, porque é o projeto que vai ser legalizado. E nele constam os desenhos básicos, necessários para que a prefeitura faça essa análise se ele está atendendo à legislação municipal. Então nós temos, por exemplo, as plantas de todos os pavimentos, com as cotas, nós temos cortes, fachadas, a planta de situação, a memória de cálculo de áreas para a prefeitura saber qual o tamanho daquela edificação, a planta de memória de cálculo de áreas permeáveis para ver se a gente está atendendo a legislação. Enfim, são desenhos técnicos. Mas todas as informações relativas aos acabamentos daquela construção, elas não constam nessa etapa de projeto. A prefeitura quer saber qual o tamanho da janela que vai iluminar um determinado cômodo, mas ela não quer saber se aquela janela é de madeira ou de alumínio. Ela quer saber também a dimensão de cada espaço, mas se aquele piso é de madeira, se é um piso vinílico, se é um concreto aparente, isso não importa para a prefeitura. Da mesma forma em relação a uma piscina, por exemplo, que aquela edificação possa ter. A gente vai informar a área da piscina, a profundidade da piscina, mas se ela vai ser revestida com material vinílico, se ela vai usar uma pedra natural ou uma pastilha, essa informação não consta nesse projeto, porque ela não é necessária. Mas ela vai ser necessária num segundo momento. Depois que aquele projeto for aprovado na prefeitura, depois que a gente souber que nós estamos atendendo a toda a legislação, a gente vai partir para uma segunda etapa do projeto arquitetônico, que é o projeto executivo. E nesse projeto executivo, todas aquelas informações que nós vimos nas perspectivas ilustrativas da casa, elas vão constar em desenho. Então a gente vai ter uma planta de paginação de piso, uma planta de paginação de paredes, a gente vai falar de que material que é feito cada bancada, qual que é o vaso sanitário escolhido, qual que é a torneira, o tipo de vidro, o tipo de guarda-corpo, se tem uma cobertura de pergolado, qual que é o tamanho dessa estrutura, se ela é de madeira, se ela é de alumínio, enfim. Tudo que vai ser construído na edificação
tem que ser desenhado, tem que ser detalhado, para que aquilo possa ser devidamente executado em obra. E essa etapa, então, chama projeto executivo. O que bagunça a cabeça dos clientes muitas vezes e causa uma decepção? O cliente, algumas vezes, contrata essa primeira etapa de projeto, chamada projeto básico, achando que ele está contratando o pacote completo e que ele vai receber aquele conjunto de desenhos completo para que a edificação seja construída. E, na verdade, ele está recebendo só aquelas informações básicas. Isso é muito comum acontecer. Eu já recebi relatos de diversos clientes que chegaram decepcionados com outros profissionais ou decepcionados com o processo, porque eles não tinham essa informação. Então, projeto arquitetônico básico aprovado na prefeitura vira um projeto executivo com todas as informações necessárias que a gente precisa para construir a casa. Mas aí a gente já tem tudo, então, que a gente precisa? Já posso entregar essa casa na mão do engenheiro? Não. Nós precisamos fazer um outro projeto super importante, que não é o escritório de arquitetura que faz, que é um escritório de engenharia, que é o projeto do cálculo estrutural. Aquela edificação, ela vai precisar de um projeto de fundação e de um projeto de estrutura, que a gente chama da supraestrutura. Como que aquela edificação vai ficar em pé? Como que ela vai se estabilizar? Como que a laje vai ser? Se é laje maciça, se é laje pré-fabricada, se é laje sei lá o que. E esse projeto, então, é desenvolvido por um engenheiro especialista em cálculo estrutural. Não é o engenheiro que vai executar sua obra que vai desenvolver esse projeto. Às vezes ele até tem essa atribuição, mas muitas vezes são profissionais que só fazem isso, só fazem o cálculo estrutural. E para eles desenvolverem esse projeto de cálculo estrutural, eles também vão precisar de algumas informações adicionais. Da mesma forma como a arquitetura precisou do levantamento topográfico do lote para a gente conseguir projetar num terreno correto, o cálculo estrutural ele vai precisar da sondagem do terreno. Porque como que ele vai definir o tipo de fundação para aquela edificação se ele não sabe que tipo de solo é aquele? Já aconteceu aqui no escritório, a Casa BFF, por exemplo, que é um projeto muito conhecido e que está na reta final, daqui a pouco eu inclusive vou postar o vídeo da casa pronta. Os clientes compraram um terreno totalmente plano, acreditando que eles teriam uma fundação super rasa, uma fundação econômica. Quando nós fizemos a sondagem, nós descobrimos que havia mais de 10 metros de aterro naquele terreno. Ou seja, durante a construção do condomínio, houve uma movimentação de terra para abertura das ruas, para localização de todos os lotes, e foi jogado terra nesse terreno. Então, eles alteraram a topografia natural do terreno, que era íngreme, e transformaram esse terreno em plano. Mas essa terra não é uma terra que tem uma compactação necessária para receber uma estrutura, ela não vai estruturar aquela casa. A fundação, ela precisa encontrar um solo muito firme. Às vezes, dependendo do terreno, esse solo firme ele pode ser encontrado com 3 metros de profundidade, com 5, às vezes com 15, com 20, com 25, depende. E é isso que vai garantir que a sua edificação vai ser estável, ela não vai se movimentar com o tempo, que a casa não vai trincar inteira e às vezes, em um caso até extremo, essa casa desmoronar, por exemplo. Então é muito importante que seja feita a sondagem do terreno, esse documento é entregue ao engenheiro calculista e ele vai fazer o projeto de cálculo estrutural da casa. Depois que o projeto arquitetônico está pronto e o projeto de cálculo estrutural está pronto, a gente pode desenvolver os projetos das instalações complementares: hidráulica, elétrica, automação, ar-condicionado, câmera de segurança ou qualquer outra instalação que o cliente queira na construção. Por que é importante a gente ter o projeto estrutural pronto? Porque no projeto estrutural nós temos definidas as alturas de todas as vigas daquela construção, as dimensões dos pilares, e aí a gente consegue saber se a gente tem, por exemplo, um entreforro suficiente para a passagem das nossas instalações, se a gente vai precisar, por exemplo, fazer uma furação em alguma viga para fazer o esgotamento sanitário. Enfim, são várias questões que a gente analisa naquele conjunto de desenhos que já está pronto para tomar outras decisões de projeto, para desenvolver esses projetos complementares. Quero fazer um parênteses aqui dentro dessa etapa de projetos de instalações. Um projeto muito importante que precisa ser entregue para o desenvolvimento do projeto elétrico é o projeto luminotécnico, ou seja, pontos de iluminação de toda a residência. Eu gosto que esses projetos sejam desenvolvidos por profissionais especializados em luminotecnia. Então, isso também é avisado para o cliente antecipadamente. Tudo isso, obviamente, consta na minha proposta e o cliente sabe que ele vai ter que contratar, antes de iniciar o projeto elétrico, o projeto luminotécnico, porque esse projeto ele vai para as mãos do projetista, então, de elétrica, para que ele possa fazer o cálculo da carga da casa.
deixar todos os circuitos, interruptores, tudo ajustado. Elétrica e luminotécnico também já compatibilizados em um único projeto. Isso é muito importante. E aí tem um outro item, que é a etapa 4, que eu incluo na minha proposta de projeto, mas que ela acontece um pouco lá na frente, que é a compatibilização dos projetos complementares. Imaginem que eu finalizei o meu projeto arquitetônico básico, entreguei esse projeto para o cliente. O cliente foi lá e contratou um projeto de cálculo estrutural. Em paralelo, eu desenvolvi o meu projeto arquitetônico executivo, imaginando qual seria a minha altura do forro de gesso, das vigas, porque a altura da viga muitas vezes ela impacta, por exemplo, na altura de uma esquadria. Se eu preciso ter uma viga muito grande, às vezes uma esquadria que eu imaginava que teria 2,50 m ou 60 de altura, ela vai precisar ficar um pouco mais baixa, por exemplo. Então, se eu entrego esse projeto para o meu cliente, ele contrata o cálculo estrutural e depois ninguém revisa isso, pode haver uma incompatibilidade entre os dois projetos. Porque muitas vezes o engenheiro calculista ele não consegue respeitar na íntegra aquela arquitetura que foi passada para ele. Ele precisa fazer alguns ajustes para que a estrutura suporte a edificação. Então, o que acontece aqui no escritório? Depois que esse projeto está pronto, ele volta para o escritório e a gente sobrepõe um projeto ao outro e a gente faz todos os ajustes necessários na arquitetura. Na verdade, a gente faz isso antes de começar os desenhos do nosso projeto executivo. Primeiro, a gente deixa aquele projeto básico compatibilizado com a estrutura. E mais, quando o cliente contrata o projeto estrutural e ele já contratou no nosso pacote a compatibilização de projetos, eu estou o tempo inteiro em contato com todos os profissionais que vão desenvolver os projetos complementares. Então eu bato bola com todos os engenheiros calculistas. Eles fazem, por exemplo, um primeiro lançamento da estrutura, localizam pilares, rodam ali a estrutura no computador para ver mais ou menos alturas de vigas e me mandam. E, gente, é um bate e volta. A gente bate bola mesmo, porque eu sempre faço muitas observações, eles revisam, voltam, a gente faz observação, revisa, volta, até que aquele projeto está redondo. Mas redondo assim, no sentido de que tudo que está ali vai atender a arquitetura. Mas muitas vezes não vai atender na íntegra como eu pedi inicialmente. Então esse projeto volta, como eu disse, a gente faz os ajustes necessários, esse projeto já foi aprovado na prefeitura, a gente vai partir para a etapa do executivo, mas a gente faz os ajustes necessários, que são ajustes que não impactam na legislação. A gente vai respeitar aquela legislação, mas às vezes uma alteração de espessura de parede, ou para esconder uma viga, baixar um pouco um forro de gesso ou outro, isso não tem problema. A gente vai continuar respeitando a legislação e aquele projeto que foi aprovado continua valendo. E depois, então, desse projeto redondinho, estrutura mais arquitetura, é quando eu gosto de começar os projetos complementares, como eu disse. Porque aí, esses outros projetistas, eles já têm também todas as ferramentas necessárias para desenvolverem um bom trabalho. E por que é importante compatibilizar também os projetos complementares? Imaginem que um profissional vai pegar aquele projeto arquitetônico que já tem o lançamento de um layout, em cima daquele layout ele vai localizar interruptores, tomadas, ponto de televisão, todos os pontos de instalações da casa. Depois, um outro profissional vai colocar todos os pontos de água da casa. Mas muitos equipamentos precisam tanto de entrada e saída de água quanto de energia, por exemplo, uma máquina de lavar. A máquina de lavar é até um exemplo simples, porque ela vai estar lá na planta, obviamente vai ter um ponto elétrico para ela e vai ter um ponto de entrada e saída de água para ela. Mas às vezes outros equipamentos, diferentes equipamentos que tenho na casa, eles precisam ser alimentados por essas duas disciplinas diferentes. E alguém tem que conferir se tudo isso está lá. Às vezes o projeto é muito simples, o cliente não precisa de muito, ele quer o básico das instalações. Mas às vezes são projetos muito complexos, em que a gente vai ter automação, em que a gente vai ter muitos equipamentos na casa, em que a gente vai ter demandas específicas. Lá na casa BFF, nós colocamos um desumidificador elétrico em todos os armários. Esse equipamento ele precisa de um ponto de energia e um ponto de saída de água, porque ele tira a água do ambiente, essa água tem que ir para algum lugar. Não adianta eu ter um ponto de energia numa parede e o ponto de água na outra parede, porque esse equipamento não vai funcionar. E tudo isso é conferido, então, por nós aqui no escritório, pela arquitetura. Eu poderia ficar horas e horas falando sobre isso, eu quis
Já falei muito, mas para vocês entenderem o que isso significa, mas é uma etapa muito importante, porque é a arquitetura que tem um conhecimento total das necessidades do cliente, porque a gente já conversou demais, a gente já passou por meses de projeto, já discutimos todas as necessidades e ninguém melhor do que a própria equipe de arquitetura, então, para fazer toda essa checagem. Resumindo, para a gente fechar, para eu ver se vocês entenderam bem. Nós temos o projeto arquitetônico básico mais o projeto arquitetônico executivo, desenvolvidos pelo escritório de arquitetura. Nós temos o projeto de cálculo estrutural, desenvolvido por um escritório de engenharia. Nós temos os projetos complementares, desenvolvidos por outro escritório, geralmente de engenharia. E nós temos a compatibilização de todos esses projetos, que pode ser feito sim por um escritório de engenharia, mas também pode e deve ser feito pela própria arquitetura. Com todos esses projetos em mãos, o cliente pode chegar numa construtora e orçar a obra dele. Ele vai saber exatamente quanto aquela obra vai custar e aí ele está pronto para se planejar e para se programar para passar por todo o processo de obra da melhor forma possível. Hoje no escritório nós temos muitos projetos residenciais em andamento, como eu disse inicialmente, de diversos portes, talvez umas 15 casas, alguns na etapa de obra, outros na etapa do projeto básico, outros na etapa do executivo, mas todos esses projetos passaram então por todas essas etapas, básico, executivo e compatibilização de projeto. É algo que o cliente, no final das contas, ele sempre contrata, depois que a gente explica a importância dessa etapa de projeto. Eu estou invadindo o meu próprio vídeo para fazer um adendo aqui de um ponto que eu não quero que reste dúvidas. Eu comentei que na primeira etapa de projeto, que é a etapa do projeto arquitetônico, nós temos o projeto básico, o projeto executivo e a compatibilização de projetos. Mas eu não falei sobre o projeto de interiores, que seria o projeto de decoração da casa. Nessa etapa, nós escolhemos todo o mobiliário e detalhamos toda a marcenaria sob medida da casa, exceto aquela marcenaria que faz parte da arquitetura. Painéis externos de Muxarabi, por exemplo, como é um caso de um projeto que está em andamento aqui agora. Painéis que são divisão de ambientes, porta de entrada. Essa marcenaria que faz parte da arquitetura, ela é detalhada na etapa do projeto executivo. Mas por que eu não citei esse projeto de interiores junto com esses outros projetos, então, que compõem o pacote da arquitetura? Porque eu falei lá no início do vídeo que a gente ia falar dos projetos que são necessários até o início da obra. E aqui no escritório a gente trata esse projeto de interiores como uma etapa de projeto que vai acontecer mais no final da obra. Muitas vezes o cliente ele já quer fazer essa contratação, mas eu sempre explico que, ao meu ver, não faz sentido ele contratar, pagar e a gente ter aprovado um projeto antes do início da construção, sendo que muitas vezes a gente vai demorar 2 anos para chegar naquela etapa de acabamento. Então eu prefiro que essa contratação seja feita lá na frente. E um outro ponto importante é que muitas vezes o orçamento da obra ele pode ficar acima das expectativas do cliente, por diversos motivos. Já aconteceu aqui no escritório do cliente crescer a casa durante a construção, já aconteceu do cliente fazer upgrade nos materiais, comprar materiais mais caros do que a gente tinha especificado inicialmente, comprar esquadrias mais caras, ou até mesmo por uma correção monetária, às vezes o prazo de obra foi muito longo, então aquele orçamento estoura. E eu acho muito importante que esse projeto de interior ele seja feito então mais no final da obra, porque é o momento em que o cliente sabe o que ele pode gastar. Se ele vai querer investir mais ou menos numa marcenaria, mais ou menos em determinado mobiliário, ou se ele vai querer fazer um projeto muito top para executar aquilo aos poucos. Isso acontece também, mas enfim, é uma decisão que é tomada mais lá na frente, mais perto da reta final da obra. Alguns poucos meses antes da obra acabar, depois que a gente já começou a colocar bancadas, começou a colocar os revestimentos de banheiros, de área molhada, aí sim, geralmente eu sento com os clientes e a gente inicia essa etapa do projeto de interiores. Se ficaram dúvidas, podem me perguntar aqui embaixo nos comentários que eu respondo a todas elas. Eu sei que o tema é complexo, eu sei que a gente poderia conversar muito mais, mas se for o caso, eu volto e faço um novo vídeo para vocês. Me contem aqui se curtiram o tema, se foi esclarecedor. No ano que vem nós teremos muitas casas começando a construção, ou seja, mãos à obra no estilo do que nós fizemos aqui na Casa BFF. Vai ser muito bacana, porque são casas inclusive muito diferentes e eu quero todo mundo ligado por aqui. Então já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.